seu computador até seu celular, ou assim movimentar, que é onde entra física cinética. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico e potencial. E por quê? Porque é aquele ditado, né? Vamos fazer o quê? Mas até que é legal, esses assuntos estão diretamente ligados ao desenvolvimento de circuitos, microchips e vários outros equipamentos que envolvem tecnologia. Esses, muitas vezes, utilizam os conceitos básicos da eletrostática. Primeiramente, vamos explicar o que é um campo. Não é esse campo. É o conceito de campo na física, e apesar de parecer uma coisa simples, é um assunto que gera debates nesse meio, já que considero-se que sua apresentação apenas matemático-conceitual desse conceito não explora toda a sua potencialidade, blá blá blá. Para facilitar, vamos seguir dois caminhos diferentes e convergentes. Foi através deles que o conceito de campo começou a ser formulado. De um lado, considera-se a noção de campo como algo responsável pela mediação da interação entre os corpos a uma certa distância um do outro e que poderia ser considerado como uma alternativa à ideia de ação à distância. Do outro, trata-se a noção de campo como uma função matemática das coordenadas e do tempo, noção essa que foi inicialmente utilizada para descrever propriedades físicas da matéria nos casos em que ela é tratada como contínua. Bom, para resumir, segundo um cara chamado Gilbert, campo é uma propriedade física que se estende por uma região do espaço e é descrita por uma função da posição e do tempo. Uau! Muito bem, definido o campo, agora podemos definir o que é campo elétrico. Assim como no campo gravitacional, só é possível identificar o campo elétrico quando uma partícula, que chamam de carga de prova, só para deixar mais chique mesmo, é colocada em um ponto que sofre a ação de uma força, nesse caso de origem elétrica. Ainda sobre campo, para tirar aquela nota na prova do Papai Aurélio, precisamos tatuar no lado de dentro de nossas pálpebras algumas observações importantes. Primeiro, a existência do campo elétrico não depende da carga de prova Q. Segundo, em torno da carga Q existe um campo elétrico criado por esta carga Q. Terceiro, a força elétrica que atua sobre Q é devido à ação do campo elétrico e não da ação direta de Q sobre Q. Quarto, campo elétrico não é uma região, e sim ocupa uma região. Quinto, a unidade adotada pelo Sistema Internacional de Unidade para campo elétrico é newtons por coulomb. Então é isso? Já acabou, Jéssica? É claro que não, amigos da Rede Globo. Para indicar a presença de campos elétricos, foram convencionadas as linhas de força como representação geométrica. As linhas de força são um conjunto de linhas imaginárias, colocadas de tal forma que a força que atua sobre uma carga de prova em qualquer ponto do espaço é tangente à linha naquele ponto, assim como mostra a figura. Quando o campo elétrico é criado em uma carga positiva, ele, por convenção, terá um sentido de afastamento. Já quando o campo elétrico é criado em uma carga negativa, ele, por convenção, terá um sentido de aproximação. Quando o campo for produzido por mais de uma carga, as linhas de força tomarão outros sentidos. Situação 1. Quando colocamos duas cargas de sinais negativos, acontece. Situação 2. Quando colocamos duas cargas com sinais positivos, acontece. Finalmente agora chegamos naquela parte que todo mundo conhece, que é a situação 3. Quando as linhas de força formam uma imagem parecida como uma aranha. E querem saber por que isso acontece? É por causa daquele velho ditado que toda pessoa na sofrência diz: os opostos se atraem. E já que os opostos se atraem, claramente, partículas com cargas iguais se repelem. Vamos explicar sobre o potencial elétrico. Ele determina a capacidade dos corpos eletrizados de realizar trabalho, ou seja, se atraírem ou se repelirem. Em outros termos, o potencial elétrico é uma grandeza escalar que mede o nível de energia potencial de um ponto de campo elétrico ao colocar uma carga de prova Q, resultando assim na energia potencial adquirida por essa carga.
No Sistema Internacional de Unidades, o potencial elétrico é medido em volts, ok? Então, para facilitar, vamos dar alguns exemplos. Potencial elétrico em um ponto P. Nessa figura, temos uma carga Q que gera um campo elétrico. Consideremos um ponto P situado a uma distância D dessa carga. Se colocarmos no ponto P uma carga de prova Q, o sistema passa a ser formado por um par de cargas elétricas. Sendo assim, podemos determinar a energia potencial para um referencial no infinito da seguinte forma. Pela equação, também podemos observar que o potencial elétrico pode assumir valor positivo ou negativo, de acordo com o sinal da carga Q geradora. É interessante lembrar que, de acordo com a equação acima, o potencial elétrico não depende do valor da carga de prova Q. Portanto, haverá potencial no ponto P, mesmo que se retire a carga de prova. Agora vamos deixar um pouco mais hard. Vamos considerar um par de cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2. Elas se encontram separadas por uma distância D. Vamos supor também que essas cargas estejam isoladas das outras cargas elétricas. Caso essas cargas tenham o mesmo sinal, elas irão se repelir, e se tiverem sinais opostos, elas tenderão a se atrair. De tal modo, em qualquer uma das situações, haverá manifestação de movimento. Portanto, fica evidente que há energia potencial armazenada no sistema constituído pelas duas cargas elétricas. Entendido? Ok, mas e se tivermos mais de duas cargas? Observe a imagem de um potencial elétrico no ponto P gerado por várias cargas. Consideremos um campo elétrico que seja gerado por N cargas pontiformes. Na região do campo, consideremos um ponto geométrico P, como mostra a figura acima. Vamos calcular o potencial elétrico resultante em P e gerado pelas N cargas elétricas. Em primeiro lugar, calcula-se o potencial que cada carga cria isoladamente em P usando a seguinte equação. Em seguida, somamos os potenciais obtidos, levando em conta o sinal positivo ou negativo de cada um. E agora, finalmente, meus amigos, chegamos na parte final desse vídeo. Por fim, vamos falar um pouco sobre superfícies equipotenciais. E qual sua definição? Superfícies equipotenciais são linhas imaginárias que possuem pontos com o mesmo potencial elétrico. Assim, uma determinada carga gera infinitas superfícies equipotenciais. Primeiro, a força elétrica durante o deslocamento de uma carga elétrica pontiforme sobre uma superfície equipotencial é nula. E segundo, as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força ou linhas de campo elétrico e, consequentemente, perpendiculares ao vetor campo elétrico E. Fisicamente, a partícula inocente gerou a corrente só para poder curtir. Fisicamente, gerou um campo elétrico em formato geométrico, começou a atrair. Fisicamente, não só no campo elétrico, mas até para o arquiteto, a física tem que existir.